Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Primeira carta do apóstolo, discípulo João. 1 João, capítulo de número 5. Lá no finalzinho. 1 João, capítulo de número 5. Hoje se encerra, as mensagens em relação ao batismo. E depois nós iremos iniciar um outro tema nos cultos de ensino, mas hoje a gente vai fechar o nosso ensinamento sobre o batismo. 1 João, capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém. Página 330, para quem tem a Bíblia do culto. A fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos repetir todos juntos, no tempo 3, o versículo de número 4. 1, 2, 3. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a tua igreja nessa noite, eis aqui os teus filhos, ó. Fala conosco, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai, e não aquilo que nós queremos ouvir. Senhor Deus, que ninguém saia daqui desse culto da mesma maneira como entrou, mas possa sair renovado, fortalecido e transformado pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor, esse é o nosso desejo. Assim nós já Te agradecemos e Te pedimos no nome de Jesus. E todos dizem Amém. Amém. Glória a Deus. Diga assim: privilégio e oportunidade. Privilégio para quem já é nascido de Deus, aquele que já desceu as águas, aquele que já é nova criatura em Cristo Jesus. E oportunidade para aquele que ainda não desceu as águas, mas tem a oportunidade de descer as águas. Mas nas duas situações há uma batalha espiritual. Repita comigo: batalha espiritual. A batalha espiritual começa na vida do crente quando ele aceita Jesus. Quando ele vem até a frente de uma igreja, o pastor faz um apelo, movido pela palavra ou pelo louvor, movido principalmente pelo Espírito Santo de Deus, ele aceita Jesus e aí começa a batalha. Por que começa a batalha? Porque Satanás, ele não quer que você reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Satanás, ele quer que você permaneça no erro, permaneça na ignorância, permaneça na cegueira espiritual, permaneça não conhecendo a Deus e nem sabendo os dons de Deus e nem os mistérios de Deus, e muito menos o propósito de Deus para a sua vida. Satanás te quer preso, paralítico, acorrentado, amando o mundo,
amando as coisas e se esquecendo de Deus. Então a batalha espiritual é para quem já é batizado e para quem ainda vai se batizar. Como começa a batalha espiritual? Muitas pessoas, elas começam a ser tocadas pela palavra, tocadas pelo Espírito Santo, mas quando vai chegando perto, o momento do batismo, vai gerando dúvidas na cabeça daquela pessoa, aquela pessoa acaba por não querer mais batizar. Por quê? Porque ela está presa naquilo que ela pode. E Jesus quer oferecer para mim e para você aquilo que nós não podemos. O apóstolo Paulo vai dizer assim: o meu poder não se aperfeiçoa em você quando você está forte, quando você está cheio, quando você está dando tudo certo. Não, o poder de Deus na nossa vida se aperfeiçoa quando a gente está fraco. O poder de Deus na nossa vida se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por quê, pastor? Porque Deus quer que nós dependemos plena e exclusivamente apenas dEle. Deus quer que você entregue a sua vida para Ele. Deus quer que você entregue a sua vontade para Ele. Deus quer que você entregue os seus sonhos para Ele. Deus quer que você entregue os seus desejos para Ele. Finalizando, Deus quer que você entregue toda a sua vida para Ele. O apóstolo Paulo vai dizer assim, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele vai dizer, morrer para mim é lucro, porque para mim o viver é Cristo. Então, na primeira lição que nós tivemos aqui, nós fomos ministrados através do texto de Marcos 16, versículo 15 e 16, que diz assim: quem crer e for batizado, mas quem não crer, será condenado. Já está condenado. Na segunda lição nós aprendemos sobre João 1,29, que diz João 1,29, João Batista está batizando seus discípulos, seus seguidores, e aí Jesus está na fila, esperando aos 30 anos para ser batizado. João Batista, ele percebe que esse batizando, esse candidato, ele vem diferente. Ele vem com uma pomba sobre a sua cabeça, Espírito Santo de Deus. E quando ele chega ao céu, fica diferente, é o próprio Pai. E quando ele vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista vai dizer: eu batizo com água, mas vem um que é maior que eu, que batiza com fogo e o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós aprendemos que existem 3 tipos de batismo, amém? Alguém lembra? Qual é o batismo bíblico? A imersão. Qual é o outro tipo de batismo, de acordo com a situação física da pessoa? A aspersão. E tem também a efusão, que é borrifamento de água. Dependendo da situação, pessoa acamada, no leito de UTI, talvez não dá nem para você despejar a água, você tem que apenas borrifar a água. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Não seja fariseu se você vê uma situação assim, que a pessoa não tem condições de descer a água, e aí vai lá o pastor e coloca a água na cabeça. Seja fariseu, falar que não valeu, né? Se coloque no lugar da pessoa, né? Nós entendemos também que se a pessoa tem o desejo de se batizar e ela morre antes do dia do batismo, Deus vai sondar o coração daquela pessoa, o desejo daquela pessoa, e ela vai ser salva em nome de Jesus. Você lembra o soldado da cruz? Ele foi salvo. Ele não assistiu nenhum culto, ele não cantou nenhum hino, mas no dia houve um arrependimento genuíno daquele ladrão, e Jesus, olhando para ele, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, no dia de hoje, eu separei essa passagem para você, que está escrito lá na primeira carta de João. Repita assim comigo: Deus nos deu
a oportunidade de viver nessa vida 70, 80, 90, alguns até 100 anos. Por quê? Ou você escolhe viver por conta própria, na vontade da sua carne, nos desejos da sua carne, ou você escolhe viver a vida que Jesus tem para você. Você tem o livre-arbítrio de Deus. Você não é obrigado a descer as águas, você não é obrigado a vir nos cultos, você não é obrigado a ler Bíblia, você não é obrigado a colocar um terno, uma saia, você não é obrigado a nada. Você tem duas escolhas: ou entrar pela porta larga ou entrar pela porta estreita. A palavra de Deus diz que pela porta larga muitos entram por ela, e o final deles é a morte, é o inferno. Mas a porta estreita é o que nos conduz à salvação. Você que ainda não desceu as águas, você está hoje com a oportunidade de, no dia 9 de abril, na hora que você descer, você vai ser sepultado, e na hora que você subir das águas, você vai estar ressuscitado, uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas não pense que todos irão te aplaudir, não pense que você vai virar um popstar, não pense que você vai colocar na internet, todos vão curtir, dando parabéns. Se prepare para a batalha espiritual. Talvez alguns até dentro de sua casa, dentro da sua família, dentro das suas amizades, dentro do seu lugar de trabalho, você vai ser perseguido. Talvez as pessoas não vão gostar de você. Por quê? Porque agora você se tornou separado. Separado para quê? Para viver uma nova história, para ter acesso à vida eterna, para ter intimidade com Deus. Quantos se lembram do dia em que foram batizados? Quantos lembram o hino que estava tocando? Eu lembro até o hino que estava tocando. É algo memorável. E com o passar do tempo, Deus vai fazendo uma obra na sua vida. O Espírito Santo de Deus vai te ajudando a vencer o pecado, a vencer o mundo, a vencer os seus desejos. E quando você menos perceber, você vai estar tão cheio do Espírito Santo de Deus, que a igreja, a sua casa, vai ser o melhor lugar para você estar. Então vamos ao texto. Diz a palavra de Deus, um capítulo antes, que quando nós vamos pregar ou ministrar alguma coisa, nós temos que ler o contexto, a narrativa, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois, para chegarmos na exegese do texto, amém? Não adianta você ler um texto isolado e querer falar do texto, você tem que ver o que aconteceu. Então lá no capítulo 4, o apóstolo João, ele começa dizendo sobre os falsos profetas. E no versículo 3 do capítulo 4 ele vai dizer assim, e todo espírito com letra minúscula, é o nosso espírito, o espírito do homem, todo espírito que não confessa, ou seja, passa a vida inteira, lembra, 70, 80, 90, 100, que não confessa, ou seja, morreu sem confessar a Deus, que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Ele quer te tirar da comunhão dos irmãos, ele quer te tirar da intimidade de Deus, ele quer levar você para o mundo. E hoje não é levar você, tirar você da igreja, não é permanecer você na igreja morno, frio, a ponto de estar dentro da igreja e longe de Deus.
Deus. Mas aí o apóstolo João, ele vai dizer assim, no versículo 4, filhinhos, é para nós, sois de Deus. Você podia dar glória, porque você é de Deus. E agora ele vai dizer, porque você é de Deus, já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quando você está em Deus, você consegue vencer o mundo. Quando você está em Deus, você consegue vencer o pecado. Quando você está em Deus, você consegue vencer as tentações. Quando você está em Deus, você está protegido, porque os anjos de Deus andam acampados ao seu redor. Pode escrever o seu nome 7 palmos abaixo, pode fazer macumba, pode bater tambor, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. E você que vai descer as águas, se prepare que Deus vai te dar uma autoridade na qual você não vai conhecer. Você vai ter poder para pisar em escorpião, você vai ter poder para curar a enfermidade, tudo isso no nome de Jesus. E lá no capítulo número 4 ainda, ele alerta sobre os falsos profetas, alerta sobre o anticristo. E aí ele vai dizer da qualidade fundamental do cristão. Qual é a qualidade, a virtude do cristão? Repita comigo, é o amor. O amor. Amor a Deus. Amor a Deus. E amor ao próximo. Amor ao próximo. Lembra, domingo nós tivemos um culto de missão aqui. Qual foi o tema-chave do pregador? Estamos bem com Deus, mas talvez não estamos tão bem com o próximo. No capítulo 4, Paulo vai dizer assim: como você pode não amar ao seu irmão que vê e amar a Deus que não vê? Então ele vem chamar a atenção para o amor do cristão. Não tem como ser cristão sem ter amor, mas preste atenção, amor não é concordar o tempo todo. Tem mães aqui, amém? Você concorda o tempo todo com seu filho? Porque você ama ele. Você corrige ele. Você, quando ele faz algo errado, você não concorda, mas continua amando. Então ele está dizendo aqui: vamos amar a Deus, amar ao pecador, mas assim como Deus, abominar o pecado. Deus está falando aqui, você pode até amar o seu amigo que não está em Deus, mas você não tem necessidade de andar com ele o tempo todo, porque senão você vai para a perdição. Você tem que, então como que eu faço, pastor? Dobra o seu joelho, consagra o nome dele ao Senhor, e intercede e ora por ele, para que o Espírito Santo de Deus abra os olhos do seu amigo pecador, assim como abriu os seus olhos. Amém? Diga assim: só vence o mundo, só vence o pecado, só vence a tentação, se deixarmos de lutar com as nossas forças e trazemos Deus para lutar a nosso favor. Deus, eu não consigo, me ajuda. Olha, Deus, eu não consigo parar de beber, me ajuda, Senhor Jesus. Eu não consigo parar de fumar, me ajuda. Eu não consigo parar de mentir, me ajuda. Eu não consigo parar de ver aquela série, me ajuda. E se ajuda também. Sabe quando você é ajudado por Deus? Quando você busca se alimentar da palavra de Deus. Aí Deus te ajuda através do Espírito Santo de Deus, amém? Por isso que é uma batalha. Essa batalha não acaba quando você sai do tanque batismal. Pelo contrário, essa batalha ela só começa. E quando você tem mais tempo ainda na vida cristã,
cristã, a batalha é maior ainda, porque você se torna uma autoridade espiritual e Satanás sabe que com você ele não pode mexer, então ele quer te tirar do meio. Amém? Repita-se comigo: a unção coletiva é maior do que a unção individual. Não, mas eu tenho dom, vou congregar em casa. Eu tenho dom da revelação, eu tenho dom da palavra, vou congregar em casa. Escute aqui, repita comigo: você é membro do corpo. Você não é o corpo inteiro. E um membro fora do corpo, ele apodrece. Pode ter a unção que for, se não estiver junto do corpo, vai morrer. Por isso que nós temos um cabeça, e nós somos juntos um corpo. Se você for batizar, a sua comunhão com os irmãos e com Deus, ela tem que aumentar, ela não tem que diminuir. Você vai ganhar uma segunda família, a família de Cristo. Marcos 2, Jesus está lá curando um paralítico trazido pelos 4 amigos. Lá na porta aparece quem? A mãe, Maria. Aparecem os irmãos de Jesus. E aí o diácono da porta vem e fala: mestre, sua mãe, seus irmãos estão lá. Ele para o culto? Ele coloca um lugar especial para ele sentar? Ele vai dizer assim: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem e seguem a minha palavra. Talvez você vai mudar as suas amizades, vai trocar as suas companhias, mas Jesus vai se aproximar mais de você. Fica tranquilo. Talvez aqueles que não gostarem vão se separar de você. Fica tranquilo. Deus está peneirando agora. Deus está trocando as suas amizades para escrever na sua vida uma nova história. Então eu fui buscar na Bíblia qual é o novo nascimento. E aí Deus me mandou aqui no capítulo 5 de 1 João, que o tema é a fé em Jesus e as suas consequências. Já vai falar logo: aquele que optar por Jesus, espere que haverá consequências. E aí ele vai dizer: porque todo que é nascido, ou seja, gerado de novo, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Abra sua Bíblia lá em João capítulo 5, João agora, não 1 João. João capítulo 5, do 1 ao 9. João capítulo 5, do 1 ao 9. Quem está entendendo a palavra, diga amém. João capítulo 5, do 1 ao 9. A cura de um paralítico do tanque de Betesda, ou seja, o tanque da misericórdia. Esse homem, ele estava junto à porta das ovelhas. A narrativa do texto é que Jesus está indo para uma festa. E quando ele chega próximo da porta do templo, ele deixa que seus discípulos continuem andando. E ele sente, o Espírito Santo de Deus chama a atenção dele, e ele muda o trajeto. Ele era o mais esperado do templo, mas ele sabe que existe uma ovelha que há 38 anos, quantos anos? 38. Ela não se move, ela não mexe, ela está paralítica, ela não está coxa, ela não anda mancando, ela não anda. Muita gente confunde Atos 3, o coxo anda, mas anda mancando. Esse aqui não tem condições, ele está paralítico. Ele está esperando o anjo que venha mover as águas. E aí Jesus chega,
E Jesus vai dizer para ele: o que queres que eu te faça? E ele vai falar: olha, mestre, eu estou aqui há tanto tempo, não tenho parentes, não tenho amigos, e toda vez que o anjo aparece na água, um chega antes e eu não consigo chegar. Sabe o que eu estou querendo dizer para você com esse texto? Aqui há coisas, vão existir coisas que você, por mais que queira, não vai conseguir fazer, só com a ajuda de Jesus. Não vai chegar anjo, não vai ter ninguém para te ajudar, mas se você entender que Jesus está na sua frente, Ele vai dizer para você: levanta e anda, porque eu estou contigo. Então vai ter situações na sua vida cristã que ninguém, por mais que queira, não vai ter condições. Você vai se sentir um paralítico, você vai se sentir um deficiente, uma pessoa sem condições nenhuma. É isso mesmo, é isso que Deus quer, que você seja totalmente dependente dEle. Ele não tinha condições, ele tentou contar com homens, não tinha, tentou contar com parentes, ninguém foi, até que o anjo também não dava. Aí Jesus chegou, e tudo aquilo que estava parado na vida dele começou a andar. Eu profetizo pelo nome de Jesus: se você escolher andar com Jesus, tudo aquilo que está parado na sua vida vai começar a andar pelo poder do nome que há em Jesus Cristo de Nazaré. Quem crê nisso, nessa palavra? Creio. E o versículo 8 vai dizer: Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Diga assim, nós também dependemos dos milagres do sangue de Jesus Cristo, para que a nossa alma se liberte da dor, do sofrimento, da tristeza, da depressão, da ansiedade e principalmente do pecado. Porque qual que é a batalha espiritual? Mas eu sou pecador, eu peco. Isso mesmo. Aquele que diz que não peca já mentiu, a palavra diz aqui. Mas você vai começar a abominar o pecado. Jesus vai queimar o batismo de fogo. Toda vez que você pecar, vai bater um arrependimento tão grande que você vai sentir necessidade de buscar a Deus, buscar Jesus. Ele vai te fortalecer a cada vez menos o pecado e muito mais para as bênçãos que Ele tem reservado para você. Ele vai te fortalecer, mas há um processo para isso. Não é do dia para a noite. Igreja não é céu, terra não é céu, você não é anjo. Mas lá em Isaías 53, Ele levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Deus já perdoou o seu pecado de ontem, de hoje, e o que você vai fazer ainda. Mas se você continuar apegado, atrelado com Jesus, você vai cada vez mais se parecer com Ele e menos com o homem natural. Alguém está entendendo? Não é só para quem é batizado, é para nós, que já há décadas já nos batizamos, mas precisamos de uma palavra. Precisamos lembrar que se nós estamos de pé, é porque Jesus está nos sustentando. Se nós estamos de pé, é porque a palavra está nos sustentando. Se nós estamos de pé, é porque nós temos uma vida de oração, de consagração. Não perdemos os cultos, estamos alicerçados na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Vá lá em João capítulo 4. João capítulo 4,
versículo 20. Por que João capítulo 4, versículo 20? Porque a primeira carta de João capítulo 4 vai falar do amor a Deus e amor ao próximo. E aqui você vai ver que a samaritana vai receber algo que ela precisava. Sozinha ela não conseguiria vencer o pecado. Capítulo 4, versículo 20. Jesus conversando com a mulher samaritana. A mulher samaritana vai dizer assim para ele: nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus à mulher: crê-me que a hora vem e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Mas vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Será que nessa noite ele encontrou alguém aqui nessa igreja? Glória a Deus. Aleluia. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias se chama o Cristo, que vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus olhou para ela e disse: eu sou, eu que falo contigo. Quando ela viu que Jesus era o Messias, qual era a necessidade daquela mulher? Ela estava com um cântaro, ela queria o quê? Água. Água, amém? Ela queria água, ela estava com sede. Mas quando ela encontrou Jesus, a sede que ela tinha não era física, era espiritual. E no versículo 28 vai dizer que ela deixou, pois, a mulher o seu Cântaro. Os irmãos estão aqui comigo? Cântaro. Deixou, pois, a mulher o seu Cântaro. e foi à cidade e pregou o evangelho. Lembra que Jesus falou: você tem muitos maridos. Ela ia meio-dia, porque escondido, com vergonha, era uma pecadora. Mas quando ela conheceu Jesus, aquele vazio que ela carregava foi preenchido por Ele, foi perdoado por Ele. Jesus, Ele renovou a autoestima daquela mulher, renovou a esperança daquela mulher. Não importa o seu passado, Jesus quer fazer algo novo